E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, eu acho que vocês devem estar cansados de ver um punhado de político aí falando da BR-364. Mas fato é que a BR-364 será usada para poder ganhar votos nessa época de campanha. Mas um fato que alguns políticos vão ficar bravos comigo. Vocês sabem que eu não tenho político de estimação e eu vou trazer fatos. Vocês sabiam quando começou o projeto da BR-364 referente a esses pedágios? Lá no ano de 2014 e 2015. Vocês sabem quem que era o governador do estado na época? Confúcio Moura. Pesquisem quem eram os senadores e os deputados federais. E os deputados estaduais. Só que eu quero trazer um ponto para vocês. A autonomia da concessão é única e exclusiva do governo federal. Quem era o governo federal lá em 2014, 2015? Dilma Rousseff. Eu estou vendo alguns políticos de esquerda querendo atribuir ao presidente Jair Messias Bolsonaro e ao Tarcísio sobre o que foi feito realmente. Mas o projeto se começou lá atrás e, de certa forma, por uma omissão do governador Confúcio, que não se posicionou. E também um culpado maior também chama-se governador Coronel Marcos Rocha, sim. Mesmo ele não tendo autonomia, ele tem o dever político de tentar resolver a situação. E quando eu falo que deputados federais têm a responsabilidade de tentar resolver, tem sim. Sabe por quê? Eles poderiam ter entrado com uma PDL, um projeto de decreto de lei, para barrar a concessão. Antes de acontecer o leilão, antes de acontecer a batida de martelo e antes de acontecer o contrato. Acontece que foi tudo feito de forma teoricamente legal. E quem era o presidente da comissão de transporte, da comissão de infraestrutura? Nosso digníssimo senador da República, Confúcio Moura. E você está aí achando que Confúcio é o cara que distribui emendas de forma que ajuda a população. Vocês peguem quanto de recurso que ele destinou para Rondônia e peguem quanto essa BR, essa concessão, esse pedágio, vai tirar dos rondonienses durante todo esse tempo. Façam a conta. Eu não vou colocar a conta aqui para vocês, porque vocês vão se assustar e ainda uns aí vai falar que a conta está errada. Mas eu quero que vocês pesquisem referente a isso. E outro detalhe mais importante, sabe por que aconteceu a concessão, mesmo tendo uma via única que corta o estado de Rondônia, que chega ao Acre e a Manaus, Amazonas? Foi culpa do STF. Sim. O direito de ir e vir, numa resolução, se eu não me engano, de 2011, permitiu que essa concessão fosse autorizada. Mas os deputados federais, sim, desde lá de trás, eles poderiam ter entrado com uma PDL, projeto de decreto de lei, para poder barrar isso junto à ANTT antes, eu volto a repetir, antes de acontecer o leilão, antes de acontecer a batida de martelo e antes de fechar o contrato. O que pode ser feito hoje? O que pode ser feito hoje é cobrar que alguns itens do contrato que tem com essa concessionária aí que está administrando o pedágio, que eles façam o que está no contrato e antecipe algumas coisas, como as duplicações, a implantação da terceira faixa e arrumar todos esses buracos. Porque a gente, até então, a gente não viu nenhum tipo de benefício. O que a gente continua vendo é vidas sendo ceifadas nessa BR. E eu vejo um monte de político fazendo palhaçada sim, achando que são artistas circenses para divertir o público com brincadeiras. Mas é fato. Hoje o rondoniense está pagando mais caro em tudo. Vocês já devem ter percebido no mercado, nos custos dos alimentos, nos custos das medicações. Está difícil. E por culpa de quem? Eu vou falar para vocês.
por culpa de um governo esquerdista, desde a época da Dilma, e batido o martelo na época de quem? Do governo Lula. E, teoricamente, o valor que era para ser do pedágio era muito menor, mas eles colocaram da maneira que está. É possível abaixar esse pedágio? Vai ter que ter uma briga séria, sim, com o tribunal, se não me engano, Tribunal de Contas. Agora eu não sei quem que realmente verifica esse contrato, me fugiu da mente aqui. Mas a briga vai ter que ser séria junto a eles. Porque é a única maneira de eles tentar abaixar um pouco esse pedágio e realmente fazer as melhorias que realmente vai evitar um pouco a retirada das vidas, né, que são ceifadas nessa BR-364. Comente aqui o que você acha e qual a sua posição sobre isso.